Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo já foi começado na semana passada e hoje nós vamos estudar os itens 11 a 13 que falam sobre esquecimento do passado e motivos de resignação. Bom, nós sabemos que nós somos espíritos e fomos todos criados por Deus da mesma forma, na condição de simples e ignorantes. E como todo pai, quando olha para seu filho, deseja para ele um bom futuro, Deus também nos criou para um futuro grandioso. Ele nos criou para que nós, através da evolução, chegássemos a nos tornar, vamos um dia chegar a nos tornar espíritos puros. Então nós partimos da condição de simples ignorantes e um dia chegaremos a ser espíritos puros. Agora, tem uma distância muito grande entre esses dois lados, né? E essa evolução, ela não acontece numa vida só. É impossível que ela aconteça numa só encarnação. Então nós precisamos de muitas encarnações, de muitas vidas, para aprender tudo o que precisamos e para realizar essa evolução. De acordo com a ciência, os seres humanos, né, o Homo sapiens, ele surgiu na África há 200 mil anos atrás. Bom, se a gente pensar, vamos fazer uma conta assim por alto. Não é uma conta exata, porque tudo é muito variável, né? Mas se a gente imaginar, uma pessoa vive em média de 70, alguns até 100 anos, né, encarnado. E depois fica um outro tanto na erraticidade, no plano espiritual. Então vamos imaginar que entre encarnado, o tempo que nós ficamos encarnados e o tempo que nós ficamos no plano espiritual, passe mais ou menos uns 200 anos. Vamos fazer essa conta por alto, só para nós termos uma ideia de grandeza. Então a cada 1000 anos, nós temos a oportunidade de reencarnar 5 vezes, né? 1000 dividido por 200 dá 5. Sendo que nós fomos criados há 200 mil anos atrás, quantas encarnações nós já não tivemos? Alguma coisa da ordem de 1000. Pode ser mais, pode ser menos, não sei. Mas só para nós termos uma ideia. São muitas vidas, né? É muita vida que nós já vivemos. E nós já tivemos oportunidade de passar por vários aprendizados. Então nós já encarnamos como homem, como mulher, já encarnamos em diversos países, diversos continentes. Ora fomos mais abastados, tivemos mais dinheiro, ora fomos muito pobres. Então nós já tivemos diversas experiências, né? Imagina o que seria de nós se nós lembrássemos de tudo que nós já vivemos. Eu acho que ia ser bem confuso para nós, ia nos perturbar um pouco. Porque nessa vida, o nosso foco deve ser viver o presente. Então a gente nasce esquecendo o passado. Isso é uma coisa que acontece. Nós esquecemos o passado para poder viver em paz o presente, sem essas ideias que podem nos perturbar, sem essas lembranças. E como seria se nós lembrássemos as nossas vidas passadas? Bom, como nós já vivemos muitas vidas, certamente nós já fizemos coisas boas, né? Possivelmente até algum ato heróico, ou fomos pessoas importantes, né? Imagina se eu lembrar que eu fui uma pessoa muito importante, uma rainha, né? Todo mundo quer ser rainha, rei, né? Eu ia ficar muito orgulhosa, né? Provavelmente o meu orgulho ia ficar até mais exacerbado. Por outro lado, se eu lembrasse das coisas ruins que eu já fiz, que certamente fiz, eu ia me sentir culpada, chateada, né? Humilhada. Quer dizer, não ia ser nada bom. E se eu lembrasse, se nós tivéssemos essa capacidade de lembrar do passado, nós íamos lembrar não só do nosso passado, mas do passado dos outros também. Então imagine eu encontrar uma pessoa e lembrar que essa pessoa fez alguma coisa muito ruim para mim na vida passada, ou que, por exemplo, foi um estelionatário, um ladrão, sei lá o quê. Quer dizer, eu já ia taxar essa pessoa e não ia querer saber dela, né? Então a pessoa não teria a chance de ser diferente, né? E nós também, e vice-versa, porque a pessoa também ia lembrar da gente, quer dizer, ia ser difícil para nós recomeçar, né? Então, imaginemos um criminoso que comete vários crimes e é preso.
e ele passa lá um tempo na cadeia, e aí ele pensa muito na vida dele, e ele fala, não, agora eu vou fazer diferente. Quando eu sair da cadeia, eu não vou mais cometer crimes, vou fazer diferente a minha vida. Então, qual seria o desejo dele em relação ao que vai acontecer quando ele sair da cadeia? Ele gostaria de ir para um lugar onde ninguém o conhecesse, né? Onde ele tivesse essa chance de recomeçar, essa chance de fazer diferente, já que ele tomou essa resolução, né? Ele gostaria de ser tratado com imparcialidade. Então, assim acontece também conosco, né? Nós temos essa chance de fazer diferente quando a gente esquece o passado. Então, se nós pensarmos, né, que na vida atual nós estamos em constante evolução, e nessa vida nós estamos na nossa melhor versão, nós estamos sempre evoluindo, então nós somos o melhor do que nós já fomos até agora, né? E nós nos propusemos a fazer diferente, a ser pessoas melhores e fazer diferente. Então o esquecimento do passado nos ajuda nisso. É uma forma de nós podermos viver em paz e nos concentrarmos na nossa proposta para essa vida. Então Deus permite o esquecimento do passado para que a gente possa cumprir o que planejou para essa vida. E não ficar perdido em todos os problemas que já existiram nas nossas vidas passadas. Então o esquecimento do passado ele é fruto da misericórdia divina, que nos permite viver o presente sem nos perturbar com o passado. Então é a chance de nós recomeçarmos, sermos espontâneos, dessa vez fazer diferente. E sendo assim, a gente pode pensar, mas cada vez que eu nascer novamente, eu esqueço tudo que passou, quer dizer, eu não vou ter, se eu lembrasse, seria, pelo menos eu não ia incorrer nos mesmos erros, né? Será que cada vez que a gente nasce como uma folha de papel em branco? Será que é isso que acontece? Não, não é. Porque a nossa inteligência, ela está sempre evoluindo, sempre aumentando. Então, a cada nova encarnação, o homem é mais inteligente e tem melhor condição de distinguir o bem e o mal. Também trazemos ao reencarnar as tendências instintivas. O que é isso? São lembranças, são reminiscências do nosso passado. É o nosso modo de ser como espíritos. Então, o modo de enfrentar as coisas, de viver as situações, o modo como a gente costuma fazer as coisas. Quer dizer, essas tendências podem ser boas e podem não ser tão boas assim. Então, pode ser que nós tenhamos que combatê-las, né? Transformá-las em tendências boas. Trazemos também, ao reencarnar, a voz da consciência. E a voz da consciência nos adverte, para nós não cometermos as mesmas faltas que cometemos no passado. Então, a voz da consciência é aquele propósito que a gente toma ao reencarnar de, dessa vez, eu não vou incorrer nos mesmos erros. Eu não vou cometer as mesmas faltas. Então, olha, nós não somos folhas de papel em branco. Nós temos várias coisas para nos ajudar. Basta a gente ficar ligado e ter esse propósito, né, de querer aproveitar o melhor. Porque nós contamos também ainda com a ajuda dos espíritos amigos. Quem são esses espíritos amigos? Nós reencarnamos sempre, tem um grupo de espíritos que nos acompanha, ora reencarnados com a gente, ora no plano espiritual. São espíritos familiares, nossos amigos, que mesmo que não estejam aqui com a gente, eles estão lá no plano espiritual, torcendo por nós, vibrando para que dessa vez a gente faça diferente. Dessa vez a gente aproveite melhor a nossa encarnação, né? Então é uma ajuda que nos vem, é alguém que está lá vibrando por nós, orando por nós. E nós contamos ainda com o nosso anjo da guarda. O anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, é aquele espírito que foi designado para cuidar de nós, para nos orientar, para nos advertir. Então nós contamos com a ajuda dele. Mas para isso a gente tem que estar ligado em pensamento a ele. Tem que estar querendo ouvir esse bom conselho, que ele está sempre disposto a nos dar. Então tem que estar com o pensamento ligado, com bons pensamentos. Porque senão ele nos sopra, né, nos inspira uma ideia boa e a gente fala, não vou fazer isso não. Eu quero continuar fazendo do jeito que eu quero, não vou fazer desse jeito. Bom, o esquecimento do passado, ele é temporário também.
Quando desencarnados, quando nós estamos no plano espiritual, nós podemos, desde que for necessário, e também dentro do limite que não nos atrapalhe, nós vamos ter conhecimento de algumas encarnações nossas. E também podemos lembrar do nosso passado durante o sono do corpo físico. Nós podemos ter o conhecimento do que, como foi o nosso passado. Enquanto o nosso corpo físico dorme, nosso espírito se liberta e ele pode ter sim essa informação. Não que ele vá trazer essa informação exatamente como aconteceu para a vida, né? Mas de certa forma ele pode usar esse conhecimento para encarar diferente aquela dificuldade pela qual ele está passando, né? Então ele fica mais apaziguado em relação à dificuldade, ao sofrimento que está passando. Ele pode trazer uma intuição de um modo de agir, ele compreende o motivo do sofrimento. O que acontece é isso, a gente compreendendo o motivo, quando a gente de alguma forma, né, ou às vezes durante o sono, tem esse conhecimento, ele nos ajuda a compreender o motivo pelo qual nós estamos passando por aquela dificuldade, por aquele sofrimento. Porque se nós não conseguimos, estamos passando por uma dificuldade e não conseguimos identificar a causa da dificuldade na vida atual, então muitas vezes a gente fala, isso me aconteceu porque eu agi assim e assim, né? Então a gente consegue identificar a causa. Mas se nós não conseguimos identificar a causa, muito provavelmente essa causa está em vidas passadas. E vai ser difícil mesmo nós identificarmos, enquanto estamos aqui acordados. Mas de alguma forma podemos ter esse conhecimento. Porque sabemos que Deus é justo e nós somos sempre convidados na nossa vida a lidar com os problemas que criamos em outras vidas, a corrigir relações que nós estragamos. Porque se a sementeira é livre, a colheita é obrigatória e nós temos que lidar com a consequência dos nossos atos. E certas pessoas têm muita curiosidade em saber o que foram na vida passada, né? Voltando ao assunto, a gente quer saber o que será que eu fiz, né? E a gente não vai saber nessa vida. Poucos têm esse conhecimento, né? Mas se a gente estudar a si mesmo, as nossas tendências instintivas, as nossas relações como são, a gente pode ter uma ideia, sim, do que nós fizemos na nossa vida passada. Porque tudo aquilo que a gente tem muita dificuldade de administrar na vida atual, provavelmente são problemas que nós criamos para nós mesmos em vidas passadas. Os conflitos familiares muitas vezes têm origem em vidas passadas. E muitas vezes, a gente quando tem o conhecimento espírita e a gente se depara com algum familiar que a gente tem muita dificuldade de relacionamento, a primeira ideia que nos vem na cabeça é: fulano deve ter feito alguma coisa muito ruim para mim, porque eu não vou com a cara dele, eu não consigo me relacionar com ele. Quer dizer, a gente logo se coloca na situação de vítima e joga a culpa no outro, né? Quando na verdade não é bem assim. Nós já vivemos muitas vidas, nós já trocamos dentro dos conflitos de relacionamento, nós já trocamos de posição várias vezes. Algumas vezes fomos vítimas e outras vezes fomos os agressores. Quer dizer, se nós identificamos o problema, não adianta a gente querer saber onde é que ele começou, porque já contribuímos para ele. O que nos cabe nessa vida é decidir fazer diferente, decidir modificar aquela relação de ódio e transformar aquela relação, trabalhar para transformar aquela relação de ódio em relação de amor. E Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Por que quem sofre será consolado, né? Bom, imaginemos um pai, que o filho está doente, o pai leva esse filho no médico, e o médico prescreve então uma injeção para a criança poder sarar, né? E a criança não quer tomar a injeção, ela esperneia, ela chora, e apesar disso, o pai sabe que aquilo é preciso. Então ele leva a criança até a farmácia para tomar a injeção do remédio que vai trazer a cura para ela. Então quando a gente vê um pai agindo desse jeito, a gente pode imaginar porque Deus permite que nós passemos por algumas dificuldades na nossa vida. Ele permite que nós passemos por alguns sofrimentos.
É porque aprendendo a lidar com essas dificuldades, nós vamos evoluir. Essas dificuldades vão ser o gatilho que vai nos ajudar a superar, a ser melhores, a chegar um pouquinho mais perto do estágio de espíritos puros para o qual nós fomos criados. Nós somos espíritos que estão aqui, todos nós estamos aqui temporariamente encarnados com a finalidade de sermos melhores. E as dificuldades pelas quais passamos representam aprendizado para o nosso espírito. E através dela, então, somos convidados a corrigir os problemas que criamos. Então, quando a gente entende isso, que Deus é justo, tudo tem uma causa justa, né? Então aquilo tem uma finalidade de evolução. Quando a gente entende isso, a gente consegue lidar com os problemas com mais força, com mais coragem, né? Sem se sentir injustiçado, infeliz, vítima das circunstâncias. Então nós tomamos assim a responsabilidade pelos nossos atos. E também temos que pensar que somos espíritos imortais. Essa é uma das nossas muitas vidas. Então, passamos por dificuldades, por sofrimentos, todos nós. Mas se nós pensarmos que essa é uma das nossas muitas vidas, o sofrimento ele adquire outra dimensão, né? A gente sabe que vai passar, que vai acabar. E nós podemos tirar um bom proveito disso, né? Desde que nós aceitemos ele com resignação. Quer dizer, quando a gente passa por uma dificuldade, entende que tem um motivo para ela estar acontecendo, aceita ela com resignação, sem queixa, nós estamos passando por essa dificuldade com um bem sofrer. Então isso se chama bem sofrer. Então o que seria, se isso é bem sofrer, o que seria o mal sofrer? O mal sofrer é quando a gente passa pela dificuldade e não aceita, se sente injustiçado, pensa assim, nossa, Deus não gosta de mim, ou acho que Deus nem existe, né? Muita gente até para de acreditar em Deus diante de uma dificuldade muito grande, né? E reclama, e se queixa, e se revolta. Então isso é um mal sofrer, porque a pessoa acrescenta sofrimento no sofrimento. Então além do sofrimento em si, ela junta mais sofrimento pela própria atitude dela. E pelas próprias queixas, ela acaba adquirindo mais dívida. Então ela contrai uma nova dívida. A revolta diante do sofrimento, ele traz mais sofrimento para nós mesmos e para as pessoas que convivem conosco. No livro Ação e Reação, de Chico Xavier, esse livro é daquela série do Chico Xavier que começa com o Nosso Lar. Então nesse livro André Luiz diz assim: quando a nossa dor não gera novas dores, e a nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Quer dizer, foi o que eu falei. Se você sofre reclamando, se revoltando, você está contraindo mais dívida. Então a gente tem que saber também sofrer para encerrar. Vamos quitar. Pagar nossas contas com resignação e humildade, sem que o nosso resgate a ninguém prejudique, enfrentar com dignidade e sem lamentação as provações, sem impor sofrimentos indevidos aos que convivem conosco, porque isso seria gerar um novo mal, seria contrair uma nova dívida. E eu queria encerrar o Evangelho da Noite contando para vocês uma historinha do livro Bem-aventurados Aflitos, do Richard Simonetti. E a história se chama A Dor que Não Redime. É uma história, tá? Não quer dizer que seja verdade exatamente assim, mas vale a pena para a gente pensar. Então ele conta assim, que tinha uma fila de recém-desencarnados, esperando lá para que a ficha deles fosse analisada e para eles saberem para onde eles iam lá no plano espiritual. E nessa fila estavam dois espíritos que começaram a conversar. E eles diziam assim, um disse para o outro: olha, eu fui casado, deixei a esposa e 2 filhos. O outro falou: nossa, eu também. Aí o primeiro falou: eu tive câncer no estômago. E o outro disse: que coincidência, morri da mesma coisa que você, câncer no estômago. Então, sabe como é sofrido o final da existência? Nem me fale. Eu lutei por 3 anos contra a doença, submetendo-me a diversos tratamentos. E o outro falou: sei bem o que é isso, eu também penei por 3 anos.
Desencarnei relativamente novo, com apenas 63 anos. Aí o outro falou, nossa, parece brincadeira. É o cúmulo da coincidência. Eu também estou retornando na mesma idade que você. Nossa, incrível, 2 histórias idênticas. Nós aqui na fila, 2 histórias idênticas. É verdade, eu não sei para onde nós vamos, mas certamente nós vamos para o mesmo lugar. E ainda, e deve ser bom, porque Jesus ensinava que os sofredores estão destinados ao céu. Ah, Deus te ouça. E a fila foi andando e chegou lá, o primeiro chegou na vez dele. Aí chegou lá com o supervisor analisou a ficha e falou assim, olha, você vai para um lugar muito bom, você vai para uma colônia 5 estrelas aqui no nosso lar. Você segue esse caminho? Aliás, você vai para a colônia Nosso Lar. É uma colônia que vocês devem conhecer, teve até um filme que falou sobre ela, né? É uma colônia excelente. Então, segue a fila da direita e você vai lá para o Nosso Lar. Aí ele virou para trás e falou, a gente se encontra lá, né? Falou pro amigo da fila. A gente se vê lá. Tá bom, a fila andou. Aí chegou o segundo, falou assim, bom, eu vou pro Nosso Lar também, né? Ele falou assim, acho que não. Você não vai poder ir pro Nosso Lar, não. Você vai para uma colônia aqui de 3 estrelas. Não tão boa quanto o Nosso Lar. Aí ele falou assim, poxa, mas por quê? Se a minha história era idêntica à do outro, do que estava na minha frente, como é que eu não vou para o mesmo lugar que ele? Aí o supervisor respondeu assim, olha, realmente a história de vocês é idêntica, mas tem um detalhe, ele nunca reclamou. Então é isso, que nós saibamos encarar com bom ânimo a nossa vida, com as dificuldades que Deus nos manda, porque elas têm uma finalidade de aprendizado, são para o nosso bem. Que Jesus nos abençoe.